iniciar aqui a aula sobre ligações metálicas. E para a gente iniciar essa aula, a gente vai analisar as propriedades dos metais, né? Então, como que a gente pode caracterizar um material como um metal, né? Então, aqui nessa imagem, a gente pode observar, né, uma imagem não está muito boa, mas dá para observar aqui exemplos do ouro, alumínio, ferro, prata, né? São metais. E aí, quais são essas propriedades que, quando a gente observa, hoje em dia temos vários materiais que se parecem com metais, ou tintas para os materiais parecerem metálicos, né? Mas a gente sabe que o material original tem propriedades próprias, né? Quando é um metal, né? Aqui aparece também o bronze, o aço, né? E o latão, que na realidade não são propriamente metais, e sim ligas metálicas, né? Então, ligas, como a gente vai ver, é uma mistura entre o metal e um outro elemento, que pode ser também um outro metal, ou pode ser um não metal, como o caso do aço. O aço tradicional, né, que é o ferro misturado de ferro com carbono, né? Mas temos o aço nióbio e vários outros tipos de materiais novos, né? No século XXI a gente está recheado de novos materiais aí, com propriedades bem diferentes, né? Isso por causa da evolução da química também, química dos materiais, tá certo? Bom, então, por essas imagens aqui a gente pode observar algumas propriedades específicas dos metais, né? Então, por exemplo, o brilho metálico é o que vem em primeiro lugar. Né? O que a gente pode observar é que os metais, a maioria deles, quando não tem uma camada oxidada, né, eles apresentam um brilho metálico. Né? Não sei se vocês lembram quando a gente trabalhou com o sódio metálico na, no laboratório. Cheio de mensagem aqui. Trabalhou com sódio metálico no laboratório. Quando a gente corta ele, ele aparece um brilho metálico, mas logo ele oxida, né? Então a reatividade dos metais alcalinos terrosos são maiores, então reage rapidamente com o oxigênio do ar, formando óxido, né? Ou peróxido, dependendo do metal, né? Um superóxido. Bom, então primeiro brilho metálico, né? Depois nós temos a maleabilidade, né? Então, nessa imagem aqui, nós podemos observar aqui a maleabilidade dos metais, eles são muito maleáveis, né? Os metais também eles têm a propriedade de conduzir corrente elétrica e energia elétrica e energia térmica, né? E alguns são muito fáceis de serem fundidos, né? Além da propriedade, tem uma propriedade específica, né, que é parecida com a maleabilidade, que é a ductibilidade, certo? Que é a propriedade dos metais formarem fios. Alguns são mais fáceis, outros mais difíceis. Dá até para fazer fios de sódio, de potássio, né? No laboratório, dá para em química orgânica, né, muito utilizado a formação de fios, né, mas esses fios eles são colocados em solventes para secagem de solventes, né? Então o fio ele tem uma superfície maior e eles são feitos fios para colocar na secagem de solventes. Tá? Bom, aqui no caso então o que vem primeiro é o brilho, a condutividade, né, o ponto de fusão. Como que a gente pode explicar isso observando as propriedades da estrutura dos metais, né? Então, se a gente observar, né, como a gente já viu em estrutura da matéria, os metais eles têm os elétrons na camada de valência, né, quase que livres, né? Como eles geralmente têm uma baixa eletronegatividade, os elétrons na camada de valência eles não estão muito presos, né, ao núcleo positivo. Né? Então, na estrutura, é como se eles estivessem aqui livres, né, na estrutura metálica. Então, como é ensinado no ensino médio, né,
A ligação metálica é como se fosse cargas positivas imersas num mar de elétrons. Então, esses elétrons, como estão livres, praticamente livres aqui na estrutura, né? Então, o que vai acontecer? Por que eles apresentam um brilho metálico? Porque quando a luz incide sobre o metal, essa luz ela tem uma interação direta com esses elétrons, é como se fossem transições eletrônicas, então há uma interação com a luz diferente dos outros materiais, né? A, a luz interage diretamente com esses elétrons absorvem essa luz e reflete essa luz de maneira diferente, né? E por isso que é, os metais têm esse brilho característico, por causa desses elétrons livres na estrutura desse metal, né? A condutividade, né? Muito facilmente explicada, né? Porque a condutividade, como esses elétrons estão livres dentro da estrutura, se eu coloco uma corrente de elétrons, né? Então, em um lado eu estou acrescentando elétron, outro lado estou tirando, é como se eu passasse um fluxo de elétron nessa estrutura. Se eu conseguir passar um fluxo de elétrons, esses elétrons estão praticamente livres, né? É como se fosse um mar cheio de pedras, né? Ou um rio cheio de pedras, e é facilmente passar aqui é fácil passar um fluxo, por exemplo, de água num rio cheio de pedras, né? E como esses elétrons estão livres, não estão fixos como algumas estruturas, né? É muito simples passar uma corrente elétrica, assim como a condutividade térmica, né? Condutividade térmica é o que, que é? O aumento da temperatura é o aumento da vibração dos átomos dentro de uma estrutura, né? Como essas cargas positivas estão praticamente soltas dentro da estrutura, então facilmente elas conseguem se movimentar, né? Então elas absorvem facilmente e também perde facilmente essa energia térmica, né? Que é o aumento da vibração da estrutura ou dos átomos, né? Dentro dessa estrutura, tá certo? O ponto de fusão também vai ao mesmo lado, né? Então, assim, teoricamente, os metais eles têm um ponto de fusão menor do que, por exemplo, sólidos iônicos, né? Por quê? Porque essa estrutura também está praticamente, eles não estão muito fixos, né? Essas cargas positivas não estão muito fixas porque os elétrons estão móveis dentro da estrutura, certo? Aqui do lado a gente tem uma imagem, isso aqui a gente vai explorar na ligação iônica, mas é bom a gente já ir tomando ciência da estrutura dos metais. Então, a estrutura cristalina dos metais, né? Então, a estrutura cristalina o que, que é? É uma ordem dos átomos perfeita dentro da estrutura, né? Eles se arranjam de maneira perfeita para formar um padrão infinito, né? Que se repete infinitamente dentro da estrutura metálica. Então, aqui, por exemplo, a gente tem três é, estruturas cristalinas típicas dos metais, tá certo? A primeira, que é a CCC, que é cúbica de corpo centrado, né? Então, se a gente fizer um corte na estrutura, é como se pegasse um azulejo da parede, né? O azulejo é bidimensional. Aqui no caso, o corte ele vai ser tridimensional, como se fossem pequenos cubos que vão formar toda, a partir de um cubo a gente consegue descrever toda a estrutura metálica. Então, o primeiro aqui, cúbica de corpo centrado, que é a mais simples é a cúbica, né? Ou seja, um cubo, mas não tem muitas estruturas com essa estrutura cúbica, né? Mas seria um cubo aqui onde os vértices, né, as pontas aqui do cubo, tem um átomo, tá certo? Mas essa estrutura cúbica não é muito comum. É a mais simples, mas não é muito comum. A mais comum aqui, no caso, seria a cúbica de corpo centrado. Então, nós temos aqui, né, nas pontas, os chamados vértices dos cubos aqui, nós temos um átomo e no centro do cubo a gente também tem um átomo, certo? E aqui vai ter um cubo para cima, para os lados, abaixo, todos os cubos ao redor e os infinitos cubos se juntam, né, para fazer uma estrutura cristalina. E no centro de cada cubo tem um átomo metálico,
certo? Assim como no azulejo, né, que tem um padrão de azulejo e a gente consegue descrever a parede inteira só com apenas um azulejo, certo? Porque os azulejos são iguais. Nessa segunda estrutura, a gente tem a estrutura cúbica de face centrada, o CFC. Né? Então, aqui no caso, seria um cubo, onde todos os vértices estão ocupados por átomos e todas as faces. Né? Então, o cubo tem 6 lados, então as 6 faces aqui têm um átomo, tá certo? E aqui no caso, uma também bastante comum, hexagonal compacta. Né? Então, nessa hexagonal compacta, nós temos aqui no caso a estrutura mais simples, e depois a gente vai ver isso retornar na ligação iônica. Se eu tenho um átomo, eu consigo aproximar o máximo possível, se for uma esfera perfeita. Né? Legal é fazer isso em sala de aula, né? Aquelas bolinhas metálicas que eu tenho. Um átomo aqui esférico, considerado como o átomo de Dalton, né? O máximo que a gente consegue aproximar aqui são 6 átomos ao redor, certo? Formando um hexágono, ok? Se eu fizer essa estrutura infinitamente, então eu vou ter um hexágono aqui, logo abaixo eu consigo encaixar 3 átomos, né? Em cima desses 7 átomos aqui, eu consigo encaixar apenas 3 átomos, certo? E na próxima camada aqui eu teria a mesma estrutura aqui com um átomo no centro e 6 ao redor. Né? Essa aqui seria a hexagonal compacta. O que a gente precisa, para vocês começarem a pensar, é dentro desse cubo aqui, quantos átomos tem dentro de cada um desses cubos e, por exemplo, aqui na hexagonal compacta. Né? Quantos átomos tem ali dentro? Né? Pensando que esses átomos estão sendo divididos com outras células unitárias, tá certo? Então isso a gente vai ver lá na ligação iônica, que vai ser bastante importante. Bom, sobre a condutividade, então tem alguns exemplos. A ordem da condutividade por ohm por centímetro, né? Tá na ordem de 10 a quinta aqui, certo? Então aqui prata, cobre, sódio, zinco, né? Tem mais ou menos a mesma condutividade, né? Pode aumentar ou diminuir um pouco, dependendo da interação ou da estrutura metálica, né? Mas está na ordem de 10 a quinta. Aqui, por exemplo, NaCl, aí no caso já está negativo, ó, 10 a menos 7, ou seja, já não conduz mais corrente elétrica, né? O cloreto de sódio na forma sólida, certo? O diamante, né, tem uma estrutura um pouco mais rígida. Então, assim, no cloreto de sódio nós temos cargas positivas e negativas em posições fixas. No metal a gente tem elétrons livres. Né? No NaCl nós temos carga positiva e negativa em posições específicas que não saem do lugar. Então, essas, por exemplo, as cargas positivas, né, vão atrair elétrons e as cargas negativas vão repelir os elétrons. Então, essa estrutura fica um pouco difícil a passagem de elétrons por essa estrutura. Né? E aqui nas estruturas, nos materiais que têm ligação covalente, como o diamante, né, que tem é interessante, eu não coloquei nas atividades dos elementos, né, o diamante e o grafite. Né? O grafite ele conduz corrente elétrica e talvez seja uma questão interessante. Né? Por que o diamante não conduz e o grafite conduz corrente elétrica? Né? Na questão do diamante, nós temos uma rede infinita de tetraedros com ligações covalentes. E como a gente já viu na ligação covalente, são pares de elétrons compartilhados. Então tem elétron ali no meio do caminho. E esses elétrons vão impedir que uma corrente elétrica passe pela estrutura. Certo? O quartzo é a mesma coisa. É parecido, né, com a estrutura do diamante. Né? E aí, nesse caso, nós temos ligações de dióxido de silício, que é também a areia, né? O que forma areia, são ligações tetraédricas entre silício e oxigênio e ligações covalentes. E isso impede a passagem da corrente elétrica. Certo? Bom, sobre a ductibilidade e a maleabilidade. Né?
se a gente imaginar que a estrutura metálica, né, com um mar de elétrons, né, cargas positivas e um mar de elétrons, nesse caso, se nós temos um impacto mecânico aqui na estrutura metálica, o que vai acontecer? Eu só tenho um deslocamento aqui dessa estrutura, as cargas positivas aqui, ordenadas, né, numa estrutura cristalina. Se eu tenho uma carga positiva aqui numa posição, se eu fizer um deslocamento, não há uma mudança muito intensa na estrutura, tá certo? E por isso que eu não desagrego quando eu tenho um impacto mecânico, eu só tenho um rearranjo da estrutura. Se fossem cargas positivas e negativas, o que ia acontecer? Está tudo ordenadinho lá, positivo com negativo, as cargas iguais estão afastadas umas das outras, mas se eu tiver um impacto mecânico, eu vou aproximar a carga positiva de positiva, negativo com negativo, e acaba quebrando a estrutura, né? Ou seja, há uma repulsão dessas cargas iguais, tá certo? E por isso que a estrutura iônica é quebradiça e a estrutura metálica é maleável e dúctil, né? Então ela é tão maleável que eu consigo formar fios, né, com essa estrutura. Okay? Bom, aí o próximo tema será as ligas metálicas, né? Que aí eu vou dividir em pequenos vídeos. Não sei nem quanto já está o tamanho desse vídeo, mas dividir em 3 partes essa parte da ligação metálica, tá certo?